Joga essa matéria aqui para mim já aqui na tela, meu amigo Maicon. Olha o seguinte, olha só como é que a gente começa essa matéria. Olha como é que aquilo que a gente vai mostrar para você. Cada vez que eu vejo essas coisas aqui assim, isso me dá uma dó no coração. Porque é o seguinte, às vezes eu fico imaginando, por que as pessoas chegam a esse ponto? Ó, gente, da sua casa aí, você que está com a TV, hoje a gente tem esse recurso bonito de ver essas coisas todas aqui. Isso aqui é tudo ponta de prego que está aqui para cima. Uma criança passar aqui, enfiar a sandalinha japonesa aqui, olha para isso aqui, a sandalinha de dedo, fura o pé. Aqui embaixo tem bicho peçonhento, tem tudo isso. E é sobre isso que a gente vai falar. Famílias que não têm para onde ir insistem em permanecer em áreas com risco de desabamento. A prefeitura diz que a área é de proteção ambiental e as famílias já indenizadas retornaram para o local. Isso incomoda nós todos. Por que não sai? Por que foram indenizadas e retornam? Por que essa coisa? Elaine, conta pra gente aí. Mostra essa situação pra nós aqui. Eu queria que você pensasse bastante a respeito desse assunto, porque essas coisas são assim, a gente precisa trazer para você da forma que as coisas são. Tá lá, de um lado o poder público dizendo não pode, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, retira, põe para lá, e daí a pouco o pessoal volta. Volta por quê? Por que essa coisa? Amor ao local? Impossível. Porque para ter amor a esse local aí, que tipo de amor é esse? Vamos lá, mostra aí, Elaine. Larissa está com medo. Ela é uma das moradoras do bairro Triângulo que tiveram a casa interditada pela Defesa Civil desde a semana passada. O risco de desabamento ficou ainda maior devido ao período chuvoso, que acelera o desbarrancamento do rio. A Larissa morava aqui, neste ponto onde hoje está completamente destruído. Bem aqui era a área de lavar, a gente vê madeira entulhada, a pia, alguns utensílios domésticos, a caixa d'água, tudo já completamente destruído. E aqui era a sala e aqui a cozinha. Olha onde que foi parar a cozinha já, quase toda dentro do rio Madeira. A gente vê um vaso sanitário, vê bastante madeira, roupa, restos do que tinha dentro da casa da Larissa. Foi na madrugada da semana passada que ela sentiu o chão, ela sentiu que o piso de madeira estava torto. Ela agiu rapidamente, pegou a filha de 11 meses no colo, um colchão, foi bater aqui, na casa da vizinha dela, que fica bem ao lado, pedir abrigo. E aqui ela está desde então. E esta casa aqui também já foi isolada, já foi decretada pela Defesa Civil como uma área que corre o risco de desabar. O local está com várias rachaduras nas paredes, mas mesmo sabendo dos riscos, as duas famílias insistem em permanecer no local. Mandaram a gente sair, nós não temos para onde ir. Acompanhado do diretor da Defesa Civil, o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, percorreu o local e conversou com os moradores, mas observou que as casas foram construídas em áreas de proteção. A única coisa que a prefeitura pode fazer nesse momento, a primeira coisa já foi feita, que foi notificá-los do risco que estão correndo e oferecer algum tipo de apoio logístico na mudança. Quer dizer, essas casas estão construídas em uma área de proteção ambiental, todos têm conhecimento da ilegalidade da construção e todos os anos acaba ocorrendo isso. Alguns, inclusive, já foram indenizados, receberam moradias e retornaram para o local porque o poder público, no momento oportuno, não destruiu. Quando essas pessoas foram realojadas, não destruiu as casas. Então, daqui para frente, nós temos que adotar rigor na proteção das áreas públicas, das áreas de proteção ambiental, para evitar que fatos dessa natureza voltem a acontecer. Segundo o diretor, das 9 famílias que vivem no local, somente uma já foi indenizada. 8 famílias esperam esse processo.
Porém, eles estão aí desde 2014, onde teve a série histórica, né, da enchente. E já foram feitas tentativas de negociações, eles já eram para estar em apartamentos, né, pelo programa habitacional, só que eles estavam esperando uma indenização maior. Ao entrar nessa área, é uma APA, uma área de proteção ambiental, então todos eram sabedores que era uma propriedade, uma apropriação irregular, né? Então, o que acontece? A prefeitura hoje ela não tem condições de dar moradia por causa que elas estão em áreas irregulares. Mas aí a CEMU, através de outros órgãos, a gente tenta encaminhar ainda assim para o programa habitacional. Só que a Defesa Civil, o que ele tem que fazer é a preocupação com o risco iminente que eles estão no local. Mas na opinião do presidente do bairro, não há como retirar famílias que já vivem no local há décadas com indenizações que não correspondem ao valor do imóvel. Essas pessoas moram aqui há mais de 40 anos, cara. Eles não vão abrir mão de todo o patrimônio que eles têm para ir morar no final da Zona Leste. Dar um apartamento, essa pessoa prefere ficar aí e correr o risco. Como a gente sempre correu em 40 anos, com desbarracamento, desmoronamento, entendeu? Isso é uma coisa normal aqui para a comunidade. Mas eles não vão sair, até porque a culpa não é da gestão anterior, que não fez a retirada certa das pessoas. E você, o que acha? Você que está vendo essa história se repetir. Eu moro num bairro chamado Santo Antônio, Conjunto Santo Antônio. Santo Antônio, São João Bosco, ali na frente você tem São Sebastião, tem o Pedrinhas. Você tem uma série de bairros aqui em Porto Velho que foram feitos para retirada de pessoas que moravam na beira do rio. Você retira a pessoa da beira do rio, manda lá para aquele local e daí a pouco eles retornam lá para a beira do rio ou vendem ou entregam a alguém que é um parente, porque a prefeitura não fez aquilo que seria necessário. Saiu dali, destrói a casa, fecha o terreno, coloca uma placa dizendo que é proibido construir. Enfim, é o poder público que determina o que fazer. Não é o presidente do bairro que vai dizer assim, não, mas ninguém vai sair. O que é isso? O que se pode fazer ali é exatamente isso, é ajudar na parte da logística. Não tem mais nada o que fazer. As casas já foram doadas, determinado para onde ir. Ah, não, mas a gente não quer, a gente quer na beira do rio. Na beira do rio não pode. Ah, mas a gente vai ficar aqui, aí é irregular. Bom, a gente vai correr o risco. Bom, se é para correr o risco, paciência. Para correr o risco, fica. Só não pode pedir ajuda. Ou não pode pedir solução, porque a solução está dada. Tem uma frase que diz o seguinte: se você tem um problema e acha que ele não tem solução, esqueça, ele não tem solução, porque pronto, acabou, você não tem solução para ele. Se ele tem solução, esqueça, a solução vai acontecer. Agora, a solução que você quer nem sempre é aquela que é possível acontecer. APA é área de preservação ambiental. APA é área que você não pode construir. APA, APP, que é a área de preservação permanente, tudo isso está registrado dentro da lei, está lá com tudo aquilo que você pode fazer e o que não pode fazer. Ficar ali, esperando a indenização. Quanto vale uma casa pegando fogo? Eu não sei, vale pouco. E quanto vale uma casa que está caindo na beira do barranco? Deve ser mais ou menos a mesma coisa. Ah, mas eu acho que vale tanto. Aí é difícil. É o seguinte, chama o Cresce e pergunta quanto é que vale. Pronto. Aquilo que foi dado é o valor que tem que ser entregue à população, àquela pessoa que está lá. Se é que pode ser feito isso. Porque se está na ilegalidade, só tem um caminho, a retirada. Nós vamos encontrar muitos desses casos daqui para frente em Porto Velho. Não são poucos. São bastante casos desse tipo que a gente vai ouvir falar aqui. Para que lado é que a gente vai? Para que lado é que eu vou? Vou falar o que para um cidadão desse ou para uma senhora daquela que estou vendo lá que está na última situação que ela podia imaginar na vida? Pobre, sem esperança, e em cima de um local que a gente não pode chamar de terra firme, esperando que Deus dê a solução. Mas eu só queria lembrar para vocês o seguinte: às vezes
A solução é de Deus. Às vezes, a solução é do homem. E a solução do homem não é aquela divina que a gente espera. Paciência. O que eu não quero é uma hora dessa estar aqui chorando porque eu vi essa casa cair. Essa casa aí, o ano passado, nós mostramos. O cidadão disse que ele ia colocar um anteparo, ia colocar alguma coisa, mas que ele ia ficar ali. Porque ele tinha 40 anos, 30 anos, não sei quantos anos que estava ali. Era um outro cidadão, possivelmente essa mesma casa. O local é o mesmo.